Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, que diz respeito ao intervalo, são 300 a 350 milhões de euros. Isto são os custos estimados da terceira interligação de gás natural entre Portugal e Espanha, que dispararam mais de 100% no espaço de 2 anos, face ao previsto anteriormente. O culpado por esta subida é precisamente o hidrogênio verde, ou pelo menos um dos culpados, pois o governo quer adaptar o projeto a este tipo de gás renovável. Resta saber agora se o projeto vai realmente sair do papel, se vale a pena investir num projeto tão caro que traz muitas poucas vantagens para Portugal e se os consumidores portugueses não vão ter que arcar com mais custos na sua fatura. Isto depende agora se vão haver financiamentos europeus ou não para o projeto. Ainda existem aqui muitas dúvidas no ar. Marco, vamos agora passar para a personalidade da semana. Sim, e esta semana é Jerome Powell, exatamente pelo que já falámos. Irá ter certamente todos os olhos postos no que ele irá dizer e terá que falar com pinças, porque o mercado regressa de férias, está numa fase de indecisão. Ou vamos para novos mínimos, ou vamos para aqui uma consolidação, e o que ele disser, até porque será antes dos próximos dados do emprego e de dados da inflação, será fundamental para, pelo menos durante mais uma semana, semana e meia de mercado. Muito bem, Marco. E antes de passarmos aqui para a zona euro e para o BCE, eu vou aqui fazer uma pergunta que fiquei há pouco de fazer, precisamente sobre os Estados Unidos. Joe Biden assinou aqui a lei da redução da inflação e, Mário, queria te perguntar se esta medida, se esta lei poderá ajudar aqui a travar a taxa galopante nos Estados Unidos. É difícil dizer, legislar a economia não é habitualmente uma coisa que traga resultados fulgurantes. Pode ajudar, pode. Não pelo facto da legislação em si, mas pelo efeito psicológico que tem. Existe sempre a economia é uma economia social, existe um impacto social que a legislação tem. Portanto, é provável que seja uma das coisas que vai ajudar, mas é um pouco um tiro no escuro. Não acredito que seja esta peça legislativa que vá resolver o problema, nem que vá ajudar de uma forma significativa. Muito bem. Não é possível travar a inflação por decreto. Não, infelizmente não. Seria muito bom se isso pudesse ser feito, mas haveria alguns governos que gostariam de fazer se calhar o contrário. O Japão durante os últimos 30 anos adorava poder fazer um aumento da inflação por decreto e tentaram várias medidas legislativas e nunca nenhuma correu bem. Portanto, não me parece que seja diferente a perspectiva oposta, em que tentar legislar ou tentar acabar com a inflação por decreto não me parece que vai correr particularmente bem. Aqui, olhando agora para a zona euro e para o BCE, a Christine Lagarde disse há umas semanas que iria fazer o que fosse necessário para a taxa de inflação recuar para os 2%. Isto são sinais bons para os mercados, para a zona euro. Pensas que terá efeito? É assim, a perspectiva do BCE é bastante clara. Eles querem trazer de volta a inflação para 2%, assumindo abertamente, mesmo na última entrevista que eles deram à Reuters, assumiram abertamente que não vai acontecer num curto período de tempo. Eles têm uma preocupação com o arrefecimento da economia, eles têm perfeita consciência que o choque da oferta é muito mais grave para a inflação do que propriamente a procura, mas mais uma vez eles têm perfeita consciência que a única forma que eles podem, a única arma que eles têm é combater pelo lado da procura. Portanto, os indicadores que eles vinham a dizer que estavam a olhar e que os preocupariam, que normalmente são os habituais, o PMI, o custo de aquisição de bens para a indústria, os indicadores de consumo e de confiança de negócios, todos eles têm estado a decair nos últimos tempos e a indicar que a Europa
embora não esteja numa recessão técnica e embora possa nunca vir a estar numa recessão técnica, em termos de abrandamento da economia, estamos num processo muito forte de abrandamento da economia. Portanto, e isto vai seguramente ajudar a conter a inflação, porque havendo menos procura, obviamente, há uma pressão menor nos preços. Se vai resultar, se vai ser perfeito, tenho algumas dúvidas, porque, mais uma vez, estamos a atacar a ponta errada do problema. Mário, mas e não achas que tanto o BCE como os governos, neste caso a Comissão Europeia, estão de novo atrás da curva? E eu recordo aquilo que disseste há pouco sobre a questão do gás natural. Por exemplo, em Itália, já existem setores em Itália, que é uma economia também importante na zona euro, que estão a reduzir o output, exatamente porque a fatura energética é demasiado elevada, o que terá consequências não apenas no trabalho, aliás, no emprego, mas também, porque isto é pernicioso, na questão da inflação, porque se existe menos oferta de produtos, tanto na Itália como na Alemanha, o preço em princípio irá aumentar. Aliás, essa é a base que está no fomento, no crescimento da inflação recente. O que é certo é que parece que só estamos a falar do BCE, mas não existe aqui uma estratégia comum da União Europeia para combater a inevitável manter da inflação num patamar muito elevado e as consequências que isso terá na perda do poder de compra. Os bancos centrais normalmente andam sempre atrás da curva, ou seja, eles tentam reagir ao que a economia lhes atira. Portanto, um banco central não pode ser proativo, eles não têm como um banco central agir proativamente baseado no que ainda não aconteceu, nas expectativas económicas que existem. Portanto, o BCE, a mim o que me surpreendeu foi que a ala conservadora do BCE permitiu a inflação acelerar até chegar onde está hoje, em 8,9%, e com fortes possibilidades de continuar a subir. Portanto, eu esperava que a ala conservadora do BCE, a ala alemã, que prefere tudo a uma inflação, portanto, a Alemanha no período pós-guerras teve uma hiperinflação, acho que até hoje deve ser a maior hiperinflação que já foi registada no mundo, e a memória muscular deste período que existe na política monetária alemã é de que tudo é preferível à inflação. Não existe nada, mesmo destruindo a economia, é preferível destruir a economia e controlar a inflação do que deixar a inflação correr de forma descontrolada. Na minha perspectiva, o BCE agiu de forma reativa corretamente, não estou à espera que o BCE tome medidas proativas. Eu só acho que eles talvez pudessem ter agido mais cedo, eles deveriam ter ouvido a ala conservadora do BCE mais cedo e não deveriam ter deixado a inflação crescer a um ritmo galopante tão forte. Agora, medidas ativas que eles podem tomar para controlar a inflação são poucas. Não, mas em relação a medidas fiscais, porque uma coisa é a política monetária, outra coisa é medidas fiscais, nomeadamente por parte dos governos. Sim, mas aí tens que ir falar com os governos. O problema é que as medidas fiscais para controlar a inflação são extremamente penosas. Portanto, os governos sentem-se muito mais confortáveis em deixar o BCE ter ou criar problemas por políticas monetárias em que o governo tem que ser eleito, não tem que se preocupar em justificar coisa nenhuma. Portanto, se o BCE subir as taxas em 5%, o BCE subiu as taxas em 5%. O governo nenhum vai ter que assumir a responsabilidade dessa subida das taxas. Agora, medidas fiscais para controlar a inflação são muito dolorosas. E já agora deixa-me então adicionar este ponto, porque o chanceler alemão referiu recentemente, inclusive, a esse ponto, que espera um aumento do ruído e da pressão das extremas, tanto de esquerda como de direita, assim que o inverno começar, assim que o aumento de custo de vida se tornar mais evidente, nomeadamente em termos energéticos. Isto poderá aqui causar instabilidade na zona euro? Pode. A forma mais fácil de criar instabilidade é via pressões económicas, ou seja, quando a economia está boa e está em crescimento, corre tudo lindamente. Quando a economia inverte, a aptidão das pessoas para encarar um reverso,
uma alteração das condições económicas, diminui também. Portanto, sim, claramente irá causar tensões dentro da zona euro. Se é o suficiente para acabar com a zona euro, tenho mais dúvidas. Mas tensões, sim. E o que ele diz é verdade. Um aumento dos problemas económicos vai extremar a posição das pessoas. Portanto, vai aumentar a pressão tanto da extrema-esquerda como da extrema-direita em relação ao governo para tomar medidas mais agressivas para controlar uma possível dificuldade das pessoas ou dos consumidores ou da população. Se o governo vai conseguir fazer alguma coisa é mais debatível, porque a premissa de diminuir a inflação via procura é provocar uma queda da atividade económica. Portanto, se o BCE provocar uma queda da atividade económica para controlar a inflação e os governos tomarem medidas de estímulo à economia, aí vamos ter um problema muito mais grave, que vai ser uma luta de forças opostas em que ninguém sabe muito bem o que é que vai sair daí. Portanto, eu espero que eu não espero que os governos tomem medidas fiscais que sejam contra os seus interesses de serem reeleitos, mas espero que não tomem medidas contrárias às intenções do Banco Central de diminuir a procura via uma diminuição da economia, uma diminuição da atividade económica. Serão tempos desafiantes, para dizer o mínimo, na zona euro nos próximos meses. Mário, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Não, eu é que agradeço o vosso convite, é sempre um prazer. Obrigado. Marco, obrigado e até para a semana. Até para a semana. Veja ou reveja esta e outras edições no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast disponível nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.